Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. A vida aqui é assim, uma coisa leva a outra. É uma árvore que leva a um inseto, que leva a um pássaro, que leva ao cuidado de uma espécie em extinção, que leva a uma pesquisa, que leva comunidades a trabalhar de forma sustentável, incentivando a economia da floresta, que leva à proteção de 1 milhão de hectares, que leva a mais investimentos para uma economia de baixo carbono, que leva a Vale a estudar uma árvore como lá do começo. O que acontece dentro das florestas tem um impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com o compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Frederico Munir, secretário de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, do Ministério da Economia. Estamos dando início, neste momento, ao painel Desenvolvimento Nacional e Grandes Projetos de Mineração, painel do evento E-Mineração, iniciativa do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, com o objetivo de posicionar a mineração como catalisadora da retomada econômica do Brasil. Para compor esse painel, gostaria de convidar o Gustavo Cota, gerente-geral de Planejamento e Estratégia da Bahia Mineração, BAMIN, e também Márcio Godoy, vice-presidente de Desenvolvimento de Projetos da Nexa Resources. Gustavo e Márcio, sejam muito bem-vindos. A atividade de mineração engloba um amplo leque de atividades e empreendimentos. Vai desde a garimpagem, enquanto uma atividade rudimentar, de execução direta, direcionada a determinados minerais de fácil extração, passando por uma pequena pedreira, uma exploração de areia em leito de rio, empreendimentos de médio porte focados em mercado regional e chega até nas gigantescas minas, focadas em grandes depósitos de classe internacional, com complexos processos de extração, beneficiamento,
disposição de rejeitos e transporte do produto até o comprador. Essa característica muito própria do nosso setor exige uma visão diferenciada de todos os atores envolvidos. Assim, o poder público, aqui entendido como os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, por exemplo, deve considerar essa diversidade ao formular e executar as políticas públicas, ao construir, editar e aplicar o arcabouço regulatório do setor, ao executar a fiscalização do empreendimento, entre outras atividades estatais. Fato é também que cada segmento do setor tem seu lugar e sua importância socioeconômica para o país. Eles nem sempre competem entre si. O recurso mineral que atrai o pequeno minerador não necessariamente atrairá a grande mineradora, que muitas vezes busca grandes depósitos, bem estudados e pesquisados e de grande rentabilidade potencial. No que se refere a impactos positivos e negativos, os projetos menores, com foco local ou regional, tendem a dar uma maior contribuição proporcional para a comunidade e a economia local, pois empregam mão de obra disponível na região, que nem sempre é altamente qualificada, e muitas vezes a renda e a riqueza gerada pelo próprio empreendimento costuma permanecer circulando na economia da própria região, ao invés de serem remetidas ao exterior. Por outro lado, os grandes projetos de mineração, como bem sabemos, são muito importantes em termos de atração de investimentos, especialmente investimentos externos diretos. São relevantes para a balança comercial do país e para o incremento das receitas governamentais, aqui entendidas receitas tributárias, mas também os royalties no nosso setor, conhecidos aí como CEFEM. Também podem ajudar muito na capacitação da mão de obra local, na criação de demanda para fornecedores locais, desenvolvimento de novas tecnologias, além de trazer oportunidades e desenvolvimentos para locais remotos do nosso país. Nesse painel, vamos focar nesses grandes empreendimentos, com ênfase em dois deles, o projeto Pedra de Ferro, da Bahia Mineração, na Bahia, e o projeto Aripuanã, da Nexus Resources, no Mato Grosso. Feita essa breve nota introdutória sobre o tema, gostaria de passar a palavra ao Gustavo Cota, da Bamin, para que faça a sua apresentação. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Frederico. Obrigado. Boa tarde, Márcio. Gostaria primeiramente de agradecer ao IBRAM pela oportunidade de compartilharmos aí um pouco do projeto da Bamin, bem como trocarmos aí alguma ideia e a nossa visão em relação ao setor. Certo? Primeiro, gostaria de apresentar alguns poucos slides aqui, só para contextualizar todos do projeto da Bamin, né? Então, essa é a visão integrada dos nossos projetos na Bahia, né? Como o Frederico falou, o nosso projeto de mineração tem o nome de Pedra de Ferro, ele é localizado na cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia, né? É um depósito de minério de ferro de alta qualidade. Para a solução logística desse projeto, nós temos a FIOL, que foi recentemente concedida pelo governo federal, e a Bamin foi a vencedora do leilão, né? São 535 quilômetros que conectam Caetité até a cidade de Ilhéus. Em Ilhéus, nós temos o Porto Sul, que também é um projeto da Bamin, que está atualmente em construção, é um porto multiuso, né? Ou seja, não só para minério de ferro, a gente vai ter possibilidade de operar outros produtos no Porto Sul, e um porto de águas profundas, que vai possibilitar aí a utilização de navios de grande porte, adequados para a operação de minério de ferro. Seguindo, então, cada um dos nossos projetos, o projeto Pedra de Ferro, a mina já está em operação, nós iniciamos a nossa operação este ano, e vamos produzir 1 milhão de toneladas. A gente utiliza atualmente a infraestrutura para escoamento do minério disponível na região. Hoje nós escoamos nosso produto através da Ferrovia Centro-Atlântica, operada pela VLI, e o objetivo é manter essa operação dentro dos limites possíveis, né, da infraestrutura existente, enquanto se implanta a FIOL e o Porto Sul, enquanto a gente tem os projetos que vão dar a capacidade de até 18 milhões de toneladas que a Bamin tem em seus planos para operar, certo? Então, como eu comentei, o PDF é um grande depósito de minério de ferro próximo a Caetité, né? No total, nós temos 562 milhões de toneladas em reservas, né? Essas reservas foram comprovadas aí por um amplo campanha de sondagem realizado, que nos dá bastante conforto em relação aí ao conhecimento do depósito, né? Essas reservas são certificadas, seguindo padrões internacionais. Nosso plano de produção prevê aí até 18 milhões de toneladas por ano e a vida total da mina por 30 anos. Nosso minério é classificado como minério de alta qualidade, então vão ter teores aí entre 65% até 68,5% de ferro.
E um grande ativo que nós temos em todos os nossos projetos é que todos os projetos são 100% licenciados. Hoje nós temos todas as licenças ambientais, de agências regulatórias, todas as licenças necessárias para a implantação dos nossos projetos hoje estão vigentes, né? E é um projeto âncora, é um projeto que vai possibilitar a implantação dessa infraestrutura de transporte, sendo uma carga fixa aí para FIOL e Porto Sul, e sendo que essa infraestrutura que vai ser implantada, nós vamos falar um pouco disso à frente, ela tem muito mais capacidade do que a Bamin vai produzir, vai utilizar, né, abrindo oportunidades aí para diversos outros projetos, certo? Então, assim que atingirmos o nosso pico de 18 milhões de toneladas por ano, a Bamin vai tornar a Bahia o terceiro maior estado produtor de minério de ferro do Brasil, atrás de Minas Gerais e o Pará. Esse é o ponto principal em relação à infraestrutura que está sendo implantada para a exploração do projeto Pedra de Ferro. Hoje, a FIOL, nossos estudos indicam que a FIOL tem uma capacidade de transporte de 60 milhões de toneladas, e o porto vai chegar até 40 milhões de toneladas. Ou seja, na ferrovia, a Bamin vai utilizar menos de 1/3 da capacidade, e no porto menos da metade, sendo que há espaço e é total interesse da Bamin ocupar essa capacidade, rentabilizar esses ativos, dar oportunidade para que outros projetos também se beneficiem dessa infraestrutura. Em relação à FIOL, como eu comentei, o trecho 1 da FIOL foi recentemente concedido, né? Ele tem um avanço de obras de 75%, que foi implantado pela Valec, e agora a Bamin tem a responsabilidade de concluir as obras, os 25% remanescentes, e adquirir material rodante, equipamentos e a infraestrutura necessária para a operação da FIOL, né? O projeto da FIOL, ele vai muito além do que esse trecho que foi concedido agora, né? O projeto completo, ele conecta a Ilhéus até a Ferrovia Norte-Sul, na cidade de Figueirópolis, em Tocantins, né? Então, esse é o primeiro estágio dos 3 estágios previstos para a FIOL. Então, o trecho 1, ele tem o foco na produção de minério, né, no projeto da Bamin e dos outros projetos de mineração aí que tem um grande potencial na área de influência da FIOL. O trecho 2 da FIOL conecta até a cidade de Barreiras, e aí é onde a FIOL alcança a região produtora de grãos, né? Então, o foco do trecho 2 será na exploração e no transporte de grãos, que hoje majoritariamente é feito por caminhão, né? Então, a FIOL, quando implantada até Barreiras, vai trazer uma alta competitividade aí para os produtos da região do oeste baiano, e ao conectar-se a Figueirópolis, a FIOL vai estar conectada ao sistema ferroviário nacional, né, possibilitando aí o transporte de cargas provenientes, inclusive, de outras ferrovias. Aqui só alguns dados em relação ao FIOL, né, o trecho 1, que o leilão foi vencido pela Bamin, então a extensão total são 537 quilômetros. Neste trecho específico já foram investidos 2 bilhões de reais, enquanto a implantação esteve sob a responsabilidade aí da Valec, né, e que resultou nesse avanço de 75% das obras, né. Agora, a partir do início da concessão, durante os 35 anos de concessão, 5 anos de operação e 30 anos de operação, o investimento total está previsto de 5,4 bilhões de reais durante a vida da concessão. Em relação ao porto, né, o porto já é uma realidade, como eu comentei, todas as autorizações e as licenças já foram emitidas, as obras do porto foram iniciadas em julho do ano passado, e hoje, então, nós estamos com as obras em andamento dentro do Porto Sul. Aqui está o detalhe do projeto, né? Então, como eu comentei, o projeto fica localizado a 13 quilômetros a norte da cidade de Ilhéus, e o principal desafio do projeto é a infraestrutura no mar, a infraestrutura offshore, né? Essa ponte de acesso, ela tem 3,5 km, e o projeto prevê aqui a instalação de um quebra-mar, que é a estrutura que vai possibilitar dar a navegabilidade para esses navios de grande porte
estão previstos no projeto, né? Então, o canal de acesso aqui terá um calado, né, uma profundidade de até 24 metros, permitindo, então, a operação de navios de até 220 mil toneladas, que é o maior navio que poderá operar aqui no Porto Sul. E aqui só alguns detalhes das obras, né, algumas fotos das obras que estão em andamento. Então, como eu comentei, as estruturas estão previstas aí para o manuseio de minério de ferro e de outros materiais conforme a demanda, né? Então, podemos operar grãos, importação de fertilizantes, combustíveis, né? O canal de acesso terá até 24 metros de profundidade e os navios até 220 mil toneladas. E aqui tem um forte potencial de expansão, né? Tanto a FIOL quanto o Porto, eles têm essa capacidade excedente que a gente comentou que a Bamin não irá utilizar e possibilitará a utilização para outros clientes, para as outras operações, né? Porém, existe ainda, além dessa capacidade, possibilidade de expandir ainda mais. Então, uma nova fronteira, novo corredor logístico que está sendo implantado aí na Bahia, e a gente prevê o início da operação do sistema completo mina, ferrovia e porto em 2026. Então, basicamente, essa é a apresentação. A gente tinha aqui para falar um pouco da Bamin. Obrigado, Gustavo. Excelente apresentação. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer esse projeto da Bamin, percorrer um pouquinho da FIOL, conhecer um pouquinho as obras do Porto também, agora em janeiro desse ano. Pelas fotos eu vi que já avançou bastante, então realmente é um projeto realmente bem interessante. Vai ser muito bom discutir um pouquinho aqui com você. Aproveitar, então, já passar a palavra aqui ao Márcio Godoy, da Nexa Resource, que vai falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho do projeto Aripuanã, e em seguida a gente inicia aí o nosso debate aí junto com nossos participantes. Boa tarde, Márcio. A palavra é sua. Boa tarde, Frederico. Gustavo, parabéns aí pela apresentação. Obrigado pelo convite aí para participar aqui do painel, né? E vamos aproveitar então para falar sobre o nosso projeto Aripuanã, no estado de Mato Grosso. Antes eu queria passar um pouquinho algumas informações, né, sobre a Nexa, né? Deixa eu só colocar aqui na janela certa e passando aqui a apresentação. Bom, a Nexa hoje é um produtor de zinco, né, o quinto maior produtor de zinco do mundo. A gente tem aí algumas operações pelo Brasil e Peru, principalmente, né? E a gente tem um sócio controlador. A Nexa, ela é oriunda do grupo Votorantim, que ainda é o nosso maior acionista, né? E a gente tem um grupo aí de trabalhadores, de colaboradores, em torno aí de 12 mil pessoas, né? Como a gente veio de grupos empresariais, tanto no Brasil quanto no Peru, né, que já vinham praticando atividade de mineração e metalurgia, né, a gente tem uma larga experiência nessa área, né? Como eu disse, hoje a gente conta com as minas do Peru, são 3 minas lá, 2 minas aqui no Brasil. Então, são 5 operações mineiras e 3 smelters, né, 3 fundições, com escritórios aí pelo resto do mundo, né, principalmente aí Estados Unidos e Luxemburgo, de onde a gente faz as operações comerciais. E temos projetos também no Peru, no Brasil. A gente vem aí com uma carteira de projetos também sólida para sustentar o nosso crescimento. Especificamente o projeto Aripuanã, né, nós estamos fazendo um investimento numa planta e numa mina subterrânea, né, para produção de concentrados, né, é um depósito polimetálico de zinco, chumbo e cobre. Então a gente vai produzir concentrados minerais com zinco, chumbo e cobre, são concentrados diferentes, né, que vão ter
também destinações diferentes, né? Nós vamos utilizar os concentrados de zinco nos nossos smelters aqui no Brasil, integrando a nossa cadeia de produção, e os concentrados de chumbo e de cobre a gente vai, então, vender, vai exportar, pode vender também para o mercado interno, né? A partir lá de Aripuanã, no Mato Grosso, né? O projeto Aripuanã é hoje um dos projetos mais importantes de zinco, né, Greenfield, que estão em implantação, né? E também, dentro do contexto do estado de Mato Grosso, é um projeto super importante para a diversificação econômica do estado, né, principalmente no ramo da indústria e especificamente na indústria mineral. Então, a gente lá está agregando em torno de 3 mil postos de trabalho. Agora, durante a etapa de construção, nós estamos com um contingente um pouco maior, em torno de 4 mil trabalhadores, né, na obra, e já com a preparação para a operação, né, no início do ano que vem, né, mas quando tiver em operação, vão ser em torno aí de 3 mil postos de trabalho. E ao longo aí da produção de um ano, a gente tem, vamos extrair aí em torno de mais de 2 milhões de toneladas de minério da mina para produzir, então, em torno de, aí a gente tem em torno de 120 mil toneladas por ano de concentrado de zinco, um pouco menos aí, bem menos, né, 40 mil, 35 mil, 40 mil de concentrado de chumbo e também em torno de 30 mil toneladas de concentrado de cobre, né, ao ano, em média, né. E uma coisa que a gente tem muito orgulho desse projeto, né, e a gente tem, para além do orgulho, a gente quer ainda continuar com essa ambição de ser um projeto referência em termos de sustentabilidade, né. Então, para isso, a gente adotou algumas técnicas bem interessantes, né, que hoje a mineração está migrando para esse modelo de empilhamento de rejeitos a seco, né. Então, todo o rejeito produzido no processamento do minério, ele vai ser filtrado, secado e empilhado em depósitos, né, como se fosse um depósito comum, sem ser uma barragem de rejeitos propriamente dita, e também parte desse material do rejeito vai ser, então, também colocado como enchimento, né, dentro das escavações subterrâneas da mina de Aripuanã, né. Para além disso, nós estamos usando sistemas que a gente chama de wetlands, né, que nos ajudarão a recircular, né, 100% da água que a gente utiliza, né. Esse sistema ele usa, né, artifícios naturais de purificação da água, então, dos efluentes, ele coleta e neutraliza, né, voltando com a água para uma condição de uso novamente, né, uma abordagem técnica que a gente está apostando bastante em Aripuanã, juntamente com um alto nível de automação, né, nos nossos processos. Então, a planta e a própria mina, né, terão sistemas de automação já desde a sua concepção. E o ponto também que nos dá muito orgulho é essa questão da pluralidade. Essa eu engasguei bastante. Nós estamos, então, com essa meta e estamos trabalhando forte, estamos chegando lá para termos em torno aí de 50%, né, de uma força de trabalho balanceada entre mulheres e homens, né? Então, a gente está trabalhando muito nessa questão da diversidade dentro da Nexa como um todo, e Aripuanã tem se destacado nesse sentido, né? Tanto
pela questão de gênero aí, quanto pela questão das pessoas que são treinadas aí no local. Como nem tudo são flores, né? Nós estamos aí com um desafio grande nessa frente do combate à Covid, né? Então, estamos unindo esforços, né, com o poder público, com as outras entidades lá de Aripuanã, no sentido de estruturarmos as nossas atividades da maneira mais segura, que envolve desde quarentena na chegada, né, até as questões clássicas aí, que acho que todas as empresas estão engajadas, né, nesse movimento contra a Covid, com doação de equipamentos, kits. A gente vem atuando fortemente para que consigamos que o projeto, o empreendimento, ele prossiga aí dentro do cronograma que a gente preconizou. Então, nós temos várias ações nesse sentido para que o nosso empreendimento seja desenvolvido da maneira mais segura e não cause um impacto na cidade por conta da pandemia, né? E nesse sentido também de unir esforços, né, com o poder público, a gente está trabalhando muito forte já desde o início, né, desde o projeto, da concepção, nesse legado, né, que a gente quer deixar para o município, no sentido de nos integrarmos à comunidade, né? Isso está sendo feito de várias formas, né? Tem uma base estruturante em que a gente, então, apoia projetos de educação, de qualificação profissional, né? Para quê? Para que as pessoas de Aripuanã aprendam as técnicas e tecnologias que a gente vai usar na operação e possam trabalhar com a gente, né? Os projetos de mineração, eles propiciam isso, né? Dão uma nova frente de oportunidades para essas comunidades, né? Para essas cidades que a gente está atuando. Então, a gente tem esse pilar de qualificação para que as pessoas, então, venham trabalhar conosco, né? E também estamos em parcerias com o poder público nas questões de infraestrutura, para mitigar impactos que possam surgir na questão de saúde, né, e principalmente saúde, infraestrutura urbana, saneamento. Então, a gente tem também investimentos em parcerias com o poder público nesse sentido, e, é claro, também apoiando segurança pública, todos esses pontos que podem gerar uma demanda, que o empreendimento que a gente está executando pode gerar uma demanda adicional, né? E isso, então, alavanca a infraestrutura do município e o potencial de desenvolvimento e crescimento do município. É muito bacana isso. E nós estamos, né, na reta final aí, né? Nós estamos com o nosso planejamento e o cronograma terminar as obras agora esse ano, né? Então, nós estamos já com uma visão até de antecipar um pouco o ramp-up da operação, vamos trabalhar forte para isso, né? Isso seria muito bom, né? E hoje o ramp-up, o início realmente do ramp-up, da posta em marcha da operação, está previsto para o início do ano. Vamos ver que boas notícias ainda a gente pode dar em 2021, né? E em termos também de contribuição, eu acho que para agora e para o futuro, né, a gente, com o empreendimento em Aripuanã, a gente gera um nível de formalização muito grande da economia, né, e começa
a mudar o perfil de arrecadação do município, né? Então, a gente tem um aumento aí da CEFEM, quer dizer, Aripuanã começa mesmo, né, durante a obra, né, já começa a figurar como um município minerador, então isso já trouxe benefícios. A parte do imposto sobre serviços, né, que durante a obra aumenta bastante, né, entre outros, né, fora as contribuições voluntárias. Então, acho que esse é um projeto que, para além de impactar Aripuanã, né, como eu disse, vai ter um impacto na própria diversificação industrial do estado de Mato Grosso e vai ajudar também, no caso, o Brasil a diminuir um pouco aí a importação de zinco em concentrado, né, com a integração das nossas operações. Então, tem um aspecto bem interessante para Aripuanã, para o Mato Grosso e com uma relevância para o Brasil aí também. Muito obrigado pela oportunidade e depois a gente continua aí na sequência com as perguntas. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado aí pela apresentação. Vamos dar início, então, ao nosso debate, aqui, a nossa conversa. Eu tenho algumas perguntas aí para fazer para os dois palestrantes, e a gente já tem recebido aqui algumas perguntas aí dos participantes também do evento, das pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, pedimos aí para continuarem mandando as perguntas, porque a ideia é que realmente aqui a gente faça um bate-papo aí construtivo e a gente conheça mais aí desses dois projetos e a respeito da mineração de grande porte também. Bem, começando um pouquinho, eu vou puxar um pouco o assunto para o meu lado aqui, para o lado do PPI. A Bamin, ela foi a vencedora do leilão da Ferrovia Integração Oeste-Leste, né, na Bahia. Esse é um projeto importante, modal ferroviário, integrante da carteira do Programa de Parcerias de Investimentos. E eu queria puxar, então, um pouquinho desse assunto aí contigo, Gustavo. Eu acho que o grande... Talvez, aí você me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu acho que a nota de destaque, aí, eu acho, desse projeto Pedra de Fogo, é exatamente essa sinergia entre logística e mineração, né? O projeto como um todo, ele não contempla, como estou na sua apresentação, não contempla apenas a mina, mas também a construção e a operação de uma ferrovia, né, que vai escoar esse minério, mas não vai ficar exclusiva para o escoamento desse minério, né? Vocês foram aí os vencedores do trecho 1 da FIOL, né, a chamada FIOL 1, que vai ligar Caetité a Ilhéus, e também estão aí à frente da construção do Porto Sul, né? Bem, aí me diga se eu estiver errado também, me parece aí que esses modais de transporte, eles acabaram, de certa forma, se viabilizando muito em razão do projeto da mina Pedra de Ferro, né? E por outro... em sentido contrário também, digamos assim, vice-versa, né, a gente tem a execuibilidade econômica do depósito alavancada, talvez, pela logística que foi assegurada pela ferrovia e pelo porto. Se diria que esse caso aí, FIOL, Bamin, Porto Sul, é um caso de sucesso aí em que um projeto acaba viabilizando o outro. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua visão aí sobre essa questão, essa sinergia entre, enfim, setor de transporte, logística e mineração. Sem dúvida, Vereco, muito bom ponto. E o grande desafio, sem dúvida, nos projetos de mineração, principalmente para o minério de ferro, onde a gente trabalha com grandes volumes, né? Se trabalha em milhões de toneladas, é a infraestrutura. A infraestrutura é sempre um gargalo e uma demanda que os projetos de mineração, e no caso o minério de ferro, eles têm, né? É uma limitação para a expansão desses projetos, né? E como você falou, o casamento aí entre a mineração e a logística, nesse caso, ela é colaborativa, né? A mineração, ela contribui para que a logística se viabilize, né? Que aumente as alternativas de logística que a gente tem aqui, e em decorrência disso, outros projetos menores, que sem a logística não são viáveis, eles acabam sendo viabilizados também, né? Então, a Bamin tem essa visão em relação à FIOL e o Porto Sul, né? Nós somos o projeto âncora, o projeto que
viabilizou o início da implantação e da operação desses corredores, mas, sem dúvida nenhuma, a gente está abrindo um novo canal de escoamento de produtos, aí, seja do agronegócio, seja da mineração ou outros negócios que venham a surgir na região. Então, é o ganha-ganha, né? É a mineração viabilizando a infraestrutura e a infraestrutura sendo colocada na região, viabilizando outros negócios, fomentando aí o desenvolvimento, geração de emprego e geração de renda na região. Então, o que cabe ressaltar é o papel dos órgãos públicos e do governo federal aí nesse desenvolvimento, né? Então, a agenda de infraestrutura hoje, ela é clara dentro do governo federal, né? Os resultados e a quantidade de projetos que estão sendo lançados e que estão sendo colocados aí para a implantação, ela é significativa, e a FIOL se enquadrou nesse cenário. Então, a gente vem acompanhando a FIOL e o desenvolvimento aí da FIOL há bastante tempo, e hoje ela é uma realidade, né? Então, a gente vê aí um futuro muito próspero para os negócios aí na Bahia e no Brasil como um todo, a partir do corredor que está sendo implantado em função do projeto de minério de ferro. Bacana. Aqui no PPI a gente tem aí o privilégio, digamos assim, né, de acabar tendo uma visão bem sistêmica, né, dos empreendimentos de infraestrutura em relação aí a projetos de mineração, que, enfim, é uma carga muito importante para o modal rodoviário e ferroviário, mas também questões relacionadas ao agronegócio. Eu acho que identificar esses projetos potenciais de mineração, né, que eventualmente podem se viabilizar caso haja uma infraestrutura adequada de transporte, assim como regiões aí que têm uma tendência de crescimento do agronegócio, é realmente importante aí na estruturação de projetos de modais de transporte de modo geral, né? Esse é um ponto que nós aqui do PPI, a gente sempre está muito preocupado e trabalhamos intensamente isso aí junto com o Ministério da Infraestrutura e com o Ministério de Minas e Energia e da Agricultura. Bem, eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão da FIOL. Vocês mencionaram que a carga aí da mina, ela vai representar no futuro 1/3 da capacidade operacional da ferrovia, e a minha pergunta é exatamente isso, quer dizer, com relação a esses outros 2/3, né, o que vocês estão vislumbrando aí como carga? Vocês estão considerando a possibilidade aí de projetos de mineração na região também escoarem sua produção por meio da FIOL? A gente sabe aí, pelo menos ali na região em relação ao trecho 2, ali em Barreiras, existe um potencial muito grande também, uma agricultura, um agronegócio muito pujante também. Enfim, o que vocês estão pensando aí com relação a cargas aí, além do que vocês já vão produzir dentro com a mina Pedra de Ferro? Bom, primeiro, em relação à mineração na Bahia, né? A Bahia tem um potencial em mineração a ser explorado enorme, né? Acho que a gente está começando, está engatinhando aí no desenvolvimento da mineração na Bahia. A mineração, essa questão de mineração e infraestrutura e logística, ela tem uma questão singular, que os projetos não se desenvolvem, né, ou demoram o seu desenvolvimento por uma falta de infraestrutura, e a infraestrutura não acontece por falta de projeto, né? Então, a gente tem sempre essa dificuldade aí em viabilizar tanto os projetos de mineração quanto a infraestrutura. Mas a partir do momento que a infraestrutura está colocada, a gente espera que os outros projetos, né, que estão em fase de desenvolvimento, eles avancem, né? Então, o potencial mineral, especificamente na região da FIOL 1 e da Bahia como um todo, é bastante próspero, né? A gente espera aí que tenha bastante avanço na mineração, né? Pensando especificamente no trecho 1. No trecho 1 também, a Babin, como concessionária, ela tem por obrigação a implantação de um terminal multimodal em Caetité, né? Então, dentro do contrato de concessão está prevista aí a implantação desse terminal intermodal, que vai poder movimentar grãos, fertilizantes, combustíveis, contêineres, a depender da demanda, né? Então, como uma obrigação contratual, nosso interesse é viabilizar esse ativo, né? Fazer esse ativo, atrair essas cargas para a FIOL já na FIOL 1, ou seja, dentro do escopo da FIOL 1, ter ali uma variedade de cargas transportadas além do minério de ferro, né? E como se sabe hoje, a FIOL 2 ela está em implantação, aí o governo tem planos aí
em avançar na FIOL 2, fazer um movimento talvez similar ao que foi feito na FIOL 1 e também partir para uma licitação em algum momento. Então, a gente também acredita que no curto, médio prazo, a gente vai ter a FIOL 2 também implantada e aí vai chegar na região do agronegócio, né? Ali é onde está o grande volume. E ao chegar ao Oeste Baiano, essa infraestrutura ela é extremamente competitiva, né, em relação ao transporte que é feito de hoje de caminhão, né? Então, a gente não tem dúvida que grande parte hoje do volume que é transportado por caminhão vai ser absorvido aí pela FIOL e vai contribuir na utilização dessa capacidade excedente que a gente demonstrou aí dentro do projeto. Excelente. Márcio, eu queria aproveitar e trazer esse tema aí para você também, esse tema de logística e infraestrutura de transporte. Bem, minha pergunta aqui básica é a seguinte: como é que vocês estão planejando o escoamento aí da produção do projeto Aripuanã, né? O foco ele é mercado externo, mercado interno. Eu percebi aí que que o projeto fica próximo, é difícil falar próximo, né, nessa região, mas assim, ele fica aí a uma distância razoável de 2 projetos da área de transporte aqui do PPI também, que é a concessão da BR-163 e também a futura Ferrogrão, que deve conectar aí Sinop até o Porto de Miritituba, no Pará. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do escoamento da produção, o que vocês estão pensando, se eventualmente esses projetos aí de logística eles podem vir a ser interessantes também no futuro aí para o projeto aí da Nexa, por favor. Frederico, realmente, mesmo para a gente, né, a logística ela tem um impacto tanto no transporte do produto, né, quanto na chegada de insumos. Então, ela não é tão relevante, talvez, o peso, né, no custo final, como para um material a granel, como minério de ferro, né, de grande volume, mas para nós ela tem também um impacto. No nosso caso, a gente né, tem esses 3 produtos que eu mencionei, são 3 concentrados, né, de zinco, chumbo e cobre, e o concentrado de zinco ele vai ser transportado via rodoviária, né, para as nossas operações em Três Marias e Juiz de Fora. No caso dos concentrados de chumbo e de cobre, aí nós iremos transportá-los em containers, né, a gente põe em big bags, containers, e vamos levar até hoje a gente está com a logística indo para Rondonópolis e de lá vai até Santos, né? E com a FIOL, né, a gente pode ter um ganho aí e então levar esses 2 produtos, no caso, até Sinop, né? Então, ao invés de ir para Rondonópolis, a gente levaria Sinop, que está em torno de 300 e poucos quilômetros, 350 quilômetros ali de Aripuanã. Então, a gente vai ter um benefício, sim, com esses investimentos em infraestrutura. Excelente, excelente. Bem, com relação, acho que um outro ponto também que sempre está na pauta, né, é a questão dos rejeitos, né? O Márcio fez já uma abordagem aí, tratando um pouquinho dessa questão na apresentação dele. Eu queria tratar desse assunto com vocês dois também. A Bamin, eu sei que o projeto hoje ele tá operacional, né, com a produção de 1 milhão de toneladas ano de minério de ferro, focado aí na lavra de hematita, né, e enfim, que não há necessidade aí de processo muito complexo, digamos assim, de beneficiamento e concentração mineral. Mas, enfim, eu sei que o projeto ele tem dentro do planejamento, né, no futuro, a construção de uma barragem de rejeitos, né, e aí eu queria saber, Gustavo, exatamente como é que tem sido aí, enfim, como é que tem caminhado o planejamento aí para a futura implantação dessa barragem, né? Quais têm sido os desafios? Eu acho que depois aí das 2 tragédias aí envolvendo os rompimentos das barragens em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, né, essa questão aí ganhou muita importância. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão da disposição de rejeitos aí no empreendimento de vocês, por favor. Não, ótimo ponto, Frederico. É um assunto que realmente está aí em voga na mineração e
é sempre bom a gente estar compartilhar o que a Bamin tem feito e o mercado, né, a indústria da mineração tem feito em relação a esse assunto após aí, os eventos que você comentou agora, né. Primeiro, só uma característica em relação ao produto da Bamin, né, a reserva da Bamin, cerca de um terço da nossa reserva é o minério hematita, igual você comentou, né, esse é um minério que ele é naturalmente rico, né, ele já é um minério que já tem aí seus 65%, 66% de teor, né? Então é um produto natural pronto para exportação, já é um produto comercial. No entanto, os outros 2 terços que a gente tem da nossa reserva é o itabirito, que ele tem um menor teor, né? E aí, para que esse produto se torne comercial, é necessário que a gente faça a concentração, né? Que a gente eleve o teor de minério de ferro dentro desse produto, né, levar ele até os 67%, 68%, para que, de fato, seja um produto exportável, vamos colocar assim. Né? E aí, para esse processo de concentração, a tecnologia atual, ela demanda a utilização de água, demanda a geração de rejeitos e, aí, por consequência, a disposição de rejeitos. Né? O projeto da Bamin hoje, como você comentou, ele está previsto a implantação de uma barragem, né? A gente tem uma barragem hoje licenciada, né, com todos os fatores de segurança muito acima do que é exigido nas normativas internacionais, com todos previsão de todos os controles e a evolução que foi feita, inclusive, que vem sendo feita, inclusive em termos de legislação, né? Nosso projeto hoje ele é totalmente aderente à legislação de barragens, que foi atualizada, né, foi bastante discutida após os eventos, os acidentes que nós tivemos, mas, no entanto, a Bamin, como todo o setor, né, não tá parada e está buscando desenvolvimento e melhoria, com foco principalmente no aumento de segurança das operações. Né. Então, hoje, assim como o Márcio comentou, a estratégia e do brilhamento a seco, né, no projeto Aripuanã, a Bamin também vem desenvolvendo estudos nesse sentido, né, então a gente já tem estudos avançados nesse ponto, né, estamos finalizando essa análise e em breve o nosso plano é submeter isso aí à avaliação dos órgãos ambientais, da Agência Nacional de Mineração e, tendo viabilidade, substituir a tecnologia por empilhamento drenado também. Então, isso é o que a Bamin vem fazendo, assim como todas as empresas, a gente pode colocar aí no mercado, vem buscando o aumento da segurança em relação à disposição de rejeito. Tá certo, obrigado. Bem, com relação, tem um outro ponto aí que me pareceu bem interessante também nesse projeto da Nexa, que é a questão de um acordo entre a empresa com uma cooperativa de garimpeiros local, se não me engano é a Copemiga. Esse acordo, pelo que me consta aqui, foi realizado aí em meados do ano passado, né, e ali a gente sabe que é uma reunião que já tem um histórico de atuação de garimpeiros, né, e essa, digamos assim, essa composição, digamos assim, entre a grande empresa, a grande mineração com a garimpagem, me parece ser bem interessante no sentido de compatibilizar, digamos assim, os interesses e até maximizar, digamos assim, a exploração mineral ali da região. Né? Eu queria que, Márcio, que você pudesse falar um pouquinho aí sobre essa experiência. Eu vi que teve a presença e uma atuação coordenada até entre o governo do Estado, a Agência Nacional de Mineração. Se você puder trazer um pouquinho aí do histórico aí desse acordo, eu acho que ia ser bem interessante para nós. Muito bom trazer isso, Frederico. É interessante, né? Como eu disse, né? Cada projeto ele tem uma particularidade, tem as suas diferenças, né? E nesse caso de Aripuanã, né, ali na região como um todo, nós temos uma atividade garimpeira bem intensa, né? E esse acordo foi uma maneira que a gente encontrou, né, junto, como você disse, aí, com a ANM, com a Metamate, né, o governo de Mato Grosso, para que a gente conciliasse aí essas duas atividades, mas também que a gente fosse na linha de uma formalização e de um respeito aí ao ordenamento jurídico, né? Quer dizer, a gente
ter operações legalizadas, né? Nesse sentido, a gente deu a anuência para que a cooperativa, né, a cooperativa se organizou, e nós demos a anuência para que eles atuassem, né, e conseguissem uma permissão de lavra garimpeira em cima dessa área que foi, então, dada a anuência, para que eles pudessem exercer a atividade deles de uma maneira ordenada. Então, eles avançaram com processos de licenciamento ambiental, né, de formalização de toda a atividade deles, e isso tem sido aí um motivo aí de, digamos, harmonia, né, na região, um exemplo até de organização para os garimpeiros, um ponto bem interessante, né? E isso evitou que o garimpo se alastrasse de uma forma desordenada e fora do ordenamento aí legal, né? Eu acho que esse é um ponto que teve muito trabalho, né, da nossa equipe, da parte jurídica, direito minerário e do poder público, né, como eu citei aí, a Metamate, Governo do Mato Grosso, Agência Nacional de Mineração. Então, a gente trabalhou muito para que e obviamente a Copemiga, que se organizou, entendeu a importância dessa formalização. Eu acho que foi um acordo realmente marcante ali para o projeto e deu um novo horizonte aí para essa atividade, né? Quer dizer, no sentido de uma formalização e de não exercer de uma forma desordenada e fora da legalidade. Foi muito bacana. Muito bom. Bem, eu queria trazer agora algumas perguntas aqui das pessoas que estão participando aí do nosso painel. Uma pergunta enviada aqui pelo Daniel, se a Bamin ela estaria aberta aí a novos reagentes para concentração, flotação e magnética. Gustavo, se você puder responder essa pergunta, por gentileza. A Bamin, primeiro, obrigado, Daniel, pela pergunta. A gente está sempre avaliando alternativas, né, e buscando possibilidades que melhoram o nosso processo, que reduzam o custo, que aumentem a segurança, né? Então, hoje nós temos a vantagem, colocar assim, de ser um projeto que ainda está em implantação, né? Então a gente tem bastante flexibilidade para poder mudar o projeto, fazer pequenos ajustes, alterar de acordo com o avanço da tecnologia. Então, sim, a gente está aberto e convido o Daniel, se ele tiver alguma solução, algo diferente para apresentar, ele está mais que convidado para trazer essa alternativa para mim. Tá certo. A gente recebeu aqui também, tem uma pergunta aqui, quais são os principais desafios logísticos de Aripuanã, considerando sua localização geográfica? Eu acho que isso aí já foi abordado, né, na nossa discussão anterior. Temos uma outra pergunta aqui também, direcionada a você, Márcio. É uma pergunta a respeito da filtragem, né, referente a empilhamento de rejeito a seco. O senhor citou a utilização de filtragem. Qual o modelo de filtro que vocês irão utilizar? Né? Teria alguma empresa para indicação? Não sei se convém fazer as indicações aqui, mas enfim, fica a seu critério. E aí relata aqui a Brenda, a quem agradeço a pergunta, relata aqui que eles estão começando os estudos para a filtragem do rejeito. Legal. Essa é uma tendência, né? Eu acho que cada vez mais a utilização de filtros vai ser utilizada para esse propósito, né? E lá no caso, assim, eu posso depois passar detalhes sobre isso, mas são filtros prensa, né, que a gente vai utilizar, e o nosso principal rejeito é silicatado, né, tem bastante talco e outros silicatos, mas a gente pode depois passar os detalhes técnicos para Brenda, né? Obrigado aí pela pergunta e podemos depois passar detalhes se ela tiver interesse. Maravilha. Bem, eu queria deixar aqui, a gente já está aí caminhando aí até para os últimos minutos aí do nosso painel. Eu queria colocar aqui já duas perguntas assim, saindo um pouquinho até
né, dessa discussão de barragens e tudo mais, e pensando aí um pouquinho fora até dos projetos, né, que nós estamos discutindo, pensando um pouquinho mais para frente, eu queria saber de vocês, na visão de vocês, aí, não necessariamente da empresa, mas enfim, mas pode ser também, na visão de vocês, aí, eu queria que vocês relatassem aí quais seriam os dois dos grandes desafios hoje para que a gente possa ter novas descobertas de depósitos aí, de grande porte, ou mesmo a própria desafios para a implementação aí de grandes empreendimentos de mineração no Brasil, né? Então, assim, de forma exemplificativa, né, quer dizer, gargalos de natureza de infraestrutura ambiental, financiamento dos projetos, oportunidade de novos investimentos. A gente tem aí um trabalho hoje que está sendo retomado aí pela ANM das disponibilidades de áreas, um estoque aí de dezenas de milhares de áreas que estão sendo colocadas em oferta, enfim, entraves regulatórios. Enfim, fica aí a pergunta para vocês aí, começando pelo Gustavo. Gustavo, o que você acha aí? Se você pudesse citar dois, pelo menos, seria ótimo. Não, excelente ponto, Frederico, e acho que a gente vive um momento singular na mineração, né, e de oportunidades para a mineração aqui no Brasil, porque a gente está com uma conjunção de fatores, né, de uma alta disponibilidade de recursos aí para investimentos no mundo, né, baixas taxas de juros, um câmbio desvalorizado, que no caso da mineração, como eminentemente exportador, é uma vantagem para os nossos projetos, ter o câmbio traz competitividade para o projeto, né? Então, a gente está num momento onde a gente vê o mercado buscando as alternativas, buscando oportunidades para investimento, né? Aqui na Bamin não é diferente, a gente acabou focando a apresentação aqui no nosso projeto Pedra de Ferro, mas a gente tem também outros projetos que a gente vem prospectando, vem desenvolvendo, vem buscando aqui no Brasil. Então, em relação às restrições, como a gente comentou, infraestrutura é o clássico, né? Tanto para logística quanto para utilidades, energia, água. Então, é sempre um grande desafio quando a gente vai trabalhar, principalmente em áreas mais remotas, né? Em regiões não tão bem servidas assim, em relação à infraestrutura, né? Então, o fomento aí à infraestrutura em seus diversos modais, tanto do ponto de vista de projeto quanto do ponto de vista de legislação, né, marcos regulatórios que estão sendo atualizados, novas leis e procedimentos que estão sendo implantados aí, isso traz muito benefício, a mineração se beneficia disso aí, né? Então, esse seria um ponto importante. E esse outro que você comentou em relação à disponibilização de áreas também é uma outra iniciativa que a gente vê com muito bons olhos, né? A gente sabe que o Brasil ele tem um estoque de pesquisa mineral feito aí há bastante tempo, né? E que alguns desses projetos estão parados aí há vários anos. Então, essa iniciativa de disponibilizar essas áreas, de fazer leilões, né? Tanto no nível federal, com a CPRM, o apoio do PPI também em nível estadual. Na Bahia, a gente tem a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, que também está nessa iniciativa, né? O nosso grupo, inclusive, foi o ganhador de um leilão de uma área específica na Bahia e vem estudando, vem avaliando os outros, né? Então, essas iniciativas, elas fomentam a indústria, né? Elas trazem oportunidade e casam aí com esse momento de mercado que a gente tem, que os investidores estão buscando alternativa, né? Maravilha. Márcio, vou te dar aí um minutinho para você falar também, que a gente já está chegando no nosso horário, por favor. A resposta do Gustavo foi muito completa, né? Eu adicionaria, né, uma ênfase aí na questão tecnológica, né? Eu acho que os depósitos, de certa forma, são conhecidos. Eu acho que há espaço ainda para um aumento de conhecimento geológico, né, no Brasil. Mas a parte tecnológica, né, de você aplicar novas tecnologias, conseguir viabilizar coisas novas, né, a partir de tecnologias novas, também vai ter um papel importante aí no desenvolvimento de novos empreendimentos minerais aqui no Brasil. Maravilha, Márcio. Bem, a gente está aí chegando então ao final do nosso painel. Eu sei que o tema e os projetos eles demandariam muito mais tempo para a gente poder discutir aqui,
São assuntos muito interessantes mesmo. Bem, antes de dar um encerramento e agradecer a presença aí dos nossos painelistas, eu queria lembrar a todos aí que no dia 6, 7 e 8 de outubro será realizada a 20ª edição da Expos IBRAM, esse ano um evento 100% virtual. E aqui na tela, para quem ainda não percebeu ainda, a gente tem aí um QR Code em que você pode obter mais informações sobre esse evento. Então, agradeço, Márcio, agradeço ao Gustavo, agradeço também ao IBRAM pela iniciativa do nosso painel. Queria, enfim, passar a palavra só para vocês se despedirem também e a gente dá um encerramento aqui do nosso evento, por favor. Gustavo. Vou começar por aqui. Bom, primeiro, obrigado, Frederico, pela moderação e pelo debate bastante construtivo. Obrigado, Márcio, pela companhia e pela oportunidade de trocarmos algumas experiências aqui. Gostaria de também agradecer ao IBRAM pela oportunidade, é um grande parceiro da BAMIN e do setor como um todo, né? Então, esse evento, ele mostra e fortalece esse papel do IBRAM aí como o representante do setor, e gostaria de deixar as portas abertas da BAMIN, né, a todos os interessados, eventuais, enfim, que tenham algum interesse, que tenham curiosidade, que a BAMIN está à disposição para detalhamento, para discussão dessas oportunidades, né? A gente mostrou aqui uma série de alternativas e possibilidades que a gente tem ali no desenvolvimento da região, então colocar a empresa à disposição para quem interessar aí a respeito do nosso projeto. Márcio? Da minha parte, só parabenizar o IBRAM pela organização do evento, agradecer pelo convite aí, também parabéns aí, Gustavo, pelo empreendimento, mando um abraço lá para o Eduardo também, e obrigado, Frederico, aí pela moderação, foi muito bom participar aqui com vocês. Bem, eu que agradeço também a todos os participantes, as pessoas que estão nos assistiram aí ao longo desse nosso painel. Lembrar a todos que esse nosso painel vai estar disponível no canal do IBRAM no YouTube, né, e desejar a todos aí um ótimo restinho de evento, uma ótima tarde, e continuem aí acompanhando o E-Mineração. Obrigado a todos.